O que está acontecendo em relação às autorizações de trabalho? Será que está tendo mudança? O governo Trump indo mais a fundo para quem está buscando um processo de legalização aqui nos Estados Unidos? É tema para esse vídeo de hoje. Já vou pedir para você deixar o like, comentar, compartilhar e também se inscrever no canal do Benevite, porque toda semana nós temos aqui a entrevista com essa espetacular advogada, doutora Hannah Crispin. Tudo bem, doutora? Oi, Marcelo, tudo bom? Estamos indo, doutora. O que está acontecendo agora? O governo o tempo todo mudando, alterando regras. O que está acontecendo? Doutora? Alterando regras ou tentando alterar regras para poder dificultar a situação de muita gente que aplica para benefícios. Um deles, por exemplo, é quem aplica para asilo. Muitos brasileiros aplicaram para asilo, né, doutora? Bom, aplicaram. Aplicaram, mas também pessoas de vários outros países que aplicam para asilo, né, o que a gente chama de asilo afirmativo. Sim. Direto com a imigração. E a regra é de que você tem que esperar 150 dias com o seu processo pendendo para que você possa aplicar para autorização de trabalho. A imigração só pode aprovar essa aplicação depois de 180 dias. Mas você tem que eles te dão assim, olha, na realidade você tinha que esperar 180 dias, mas nós estamos te dando uma brecha aí de 30 dias antes para você enviar o documento, mas nós só podemos aprovar ou não a autorização de trabalho depois de 180 dias. Tá bom? Uhum. Então, 6 meses depois que você entrou com a aplicação de asilo, né? Você pode pedir autorização de trabalho. O que eles querem modificar é que a partir de agora você tenha que esperar 1 ano para poder aplicar para autorização de trabalho. Né? Quer dizer, eles querem que você espere muito mais tempo, já de repente para tentar diminuir, sei lá, ou evitar que tantas pessoas entrem com a aplicação de asilo, porque existem estudos que demonstram que muita gente entra com a aplicação de asilo só para poder ter autorização de trabalho e conseguir um social também. Então isso já diminuiria. Fora outra coisa importante também é que antes as autorizações de trabalho estavam sendo emitidas por 5 anos, válidas por 5 anos, e agora somente 18 meses. Então a cada 1 ano e meio tem que ficar renovando esse negócio? Tem que ficar renovando se o seu caso ainda não tiver uma decisão. Tem isso também, Sim. né? E aí, no caso, o que é avaliado, doutora, para quem tem que renovar a cada 1 ano e meio essa autorização de trabalho? Bom, eles vão olhar se seu caso continua pendendo, se você ainda tem direito a ter a autorização de trabalho, e aí eles emitem. Agora, o grande objetivo disso é falar, gente, acabou com a autorização válida por 5 anos, por quê? Tem muitos processos de asilo que ficam pendendo um tempo enorme, anos literalmente, com a imigração. Então eles falam, acabou com isso de ficar válida a autorização de trabalho por 5 anos, você vai ter autorização por no máximo 18 meses, você vai ter que renovar, você vai ter que pagar a taxa, você vai ter que fazer impressão digital outra vez. Toda vez que renova a impressão digital? Agora eles querem que toda vez que for renovar, você faça impressão digital, e aí eles vão decidir se vão ou não renovar aquela aplicação. Aquela autorização. Especificamente num processo de asilo. Se a pessoa entra com esse processo, muitos brasileiros entraram, e aí eu não vou entrar no mérito se são merecedores ou não. Nós estamos falando da autorização de trabalho. Isso, Aí a pessoa, na hora da renovação lá, o governo avalia o que especificamente? Por exemplo, se aquele processo está sendo pedido é um processo forte, se a pessoa de fato está sendo perseguida. Não. Quando você aplica para o asilo, eles não vão determinar nada com relação ao seu pedido, ao mérito da sua aplicação. Eles vão simplesmente ver lá o recibo da sua aplicação de asilo, ela está pendendo, há quanto tempo que ela está pendendo, você tem direito ou não de ter isso renovado. Então, eles vão tirar as digitais, eles vão ver se nesse meio tempo você foi acusado de algum crime sério, se você tem alguma pendência criminal, tudo bem, mas o grande objetivo é, em vez de ter que esperar 150 dias para aplicar para autorização de trabalho, você vai ter que esperar 365 dias, tá? E tem outra coisa também, tá, Marcelo? O que eles estão fazendo, e isso já está acontecendo durante essa administração, é que, como antes as pessoas aplicavam para asilo e esses processos ficavam pendendo, eu já vi casos que está pendendo há 12 anos, para eles chamarem, verdade, para uma entrevista. Eles estão pegando, os últimos serão os primeiros? Eu tenho visto muitos casos que as pessoas entraram há 6 meses atrás e que o caso já foi
encaminhado para a Corte de Imigração. A pessoa foi colocada em processo de remoção, quer dizer, vai ter audiência com o juiz, mesmo sem ter tido entrevista. Eles agora estão fazendo isso e podem fazer isso. Tá? Então, antes, você tinha aquela fila longa para esperar para ter uma entrevista, para ver se seu caso ia ser aprovado ou não, para ver se eles iam mandar o seu caso para a corte ou não. Agora eles estão pegando o caso, vai direto para a corte. Olha aí. O que impede muita gente de até aplicar para autorização de trabalho e que já te põe numa situação de que você está frente a frente com um juiz que tem o poder hoje em dia de olhar para a sua aplicação, aí o juiz vai ler a sua aplicação, o que está ali, e falar isso aqui não tem mérito. Estou cancelando, estou negando ordem de deportação. Uau, então eu não sabia que levava tanto tempo o processo de asilo assim. Tem casos muito antigos, que estão pendendo há anos, porque existem... Primeiro, olha, quem faz, o oficial de imigração que faz a entrevista de asilo, ele é especificamente treinado para aquele tipo de entrevista. E não tem um número muito grande. Então é uma fila gigantesca. Uau, interessante isso, né, doutora? E o governo parece que está olhando cada vez mais para as pessoas que também estão em processo, né? Porque muito se fala de quem já está irregular, quem já está na fila da deportação, etc. Mas pessoas que estão em algum tipo de processo, essas pessoas estão passando por um escrutínio maior. Né? Todos os processos, sem dúvida alguma. E quem obtém... Também uma outra noção que eu gostaria que a gente já falou em outros vídeos sobre isso, mas é sempre importante reforçar. Ter uma autorização de trabalho não é garantia de status. Absolutamente não. A autorização de trabalho, se for, você está mostrando ali que você tem um processo pendendo, ou autorização de trabalho, por exemplo, porque você está estudando. E existem cursos que você faz, ou quando você termina, que você pode ter autorização de trabalho. Mas isso não te dá direitos, não quer dizer que você é residente permanente ou cidadão. Você não está ilegal, mas também não está legal. Mas também, você está num processo. Você está num processo ou colocando em prática, né, o que você aprendeu aqui. Isto não é status imigratório, quer dizer, eu não vou nem falar não é, você está, isso não previne ou proíbe, sei lá qual é a palavra correta, o ICE de te levar detido. Principalmente quando eles pegam a autorização de trabalho e eles veem um código, porque toda autorização de trabalho tem um códigozinho do qual que é a base daquela autorização ter sido emitida. Então, por exemplo, a autorização de trabalho de quem tem DACA é C33, tá? Então, se eu pego lá a autorização e eu vejo C33, eu falo, esse rapaz tem DACA. Tá bom? Tem isso? Tem. Se quem está com ajuste de status, o código é C09. Quer dizer, todo mundo sabe disso, tá? Obviamente, não todo mundo, mas os oficiais... Esses agentes de hoje aí, será? Esse pessoal que tá aí na rua aí prendendo um monte de gente. C18 é porque você tem asilo, quer dizer, eles olham e acabou. Então, uma curiosidade, doutora, pessoas que hoje está todo mundo com medo, né? A pessoa que já está irregular, por óbvio, e pessoas que estão em processo também. Essas pessoas, elas são orientadas a andarem com autorização de trabalho no carro, por exemplo? Autorização de trabalho eu andaria. Pois é, aí a pessoa apresenta essa autorização de trabalho numa abordagem. Ela pode mostrar, porque isso pode, tudo não pode, isso pode ajudar. Ok, você está com um caso aqui pendendo, isso pode te ajudar. O que as pessoas precisam entender é que isso não é garantia, gente. Apresentar uma autorização de trabalho válida não é status no país, tá? Mesmo quem tem green card, Marcelo, pode ser detido se a pessoa está sendo acusada de certos tipos de crime ou já foi condenada de certos tipos de crime. Então, eu andaria com autorização de trabalho com certeza absoluta. Aliás, não portar o green card é passível até de... Exatamente, quem tem green card deve andar com green card também. Porque nunca ninguém ligou para isso, né? Mas hoje em dia, eles estão até olhando se a pessoa diz, olha, eu sou residente permanente, mas cadê o seu green card? Cadê o seu green card? Não, mostra. Ela é levada, claro que depois ela vai ficar lá, eu não vou nem chamar de detida, mas vai ficar um tempo ali em algum distrito policial, da imigração que seja, e depois ela tem que ir lá mostrar o green card, realmente, né? Porque senão ela vai ter problema. Quem tem green card, hoje em dia, deve andar com documento, com certeza. Tem como andar com cópia, doutor? Existe alguma coisa que seja permitido? Marcelo, olha, deixa eu te falar, eu andaria com documento, sabe? Porque eu já vi muita gente falar, não, que eu tenho uma cópia, se você autenticar, ou notarizar a cópia, sei lá,
eles Olha, poderiam do jeito que aceitar? as coisas, cópia, foto no telefone, mas vai saber. Eu hoje em dia andaria Documento com físico. documento físico. E se perder, doutora, o green card? Tem que aplicar para renovar. Não, eu digo perdeu, sei lá, Sim, esqueceu em algum lugar. Sim, você pode aplicar para renovar. Você pode não renovar, para pedir uma segunda via. Uhum. O problema é que custa caro. Não lembro o valor agora de jeito Sim. nenhum. Dá um chat E GPT e leva fala o alguns valor. meses, tá? Então aí... E aí, pô, agora curiosidade mesmo, doutor. A pessoa tá andando com green card, aí de repente perdeu, foi assaltada, Extraviou, sei lá, perdeu o green card. Aí ela vai ter que entrar na imigração dizendo, ó, perdi o meu green formulário, card. perdi, eu preciso de uma segunda via. Bom, pelo menos eu espero que todo mundo que tenha green card tenha cópia desse documento, tenha fotos desse documento, porque se você perdeu, você vai ter que enviar para a imigração, na sua aplicação, uma cópia do documento. Lá que na você imigração perdeu. não tem um número, nada que constate que aquela pessoa realmente tem um green card? Por exemplo, Marcelo, o social. Você eles pode não têm. andar com o cartão do Mas social. é diferente, eles têm, mas você pode ser levado ou detido de qualquer forma. Agora, quando você aplica para pegar uma segunda via, você tem o tempo de processamento da imigração. Obviamente que se você não tiver nenhum retrato do seu green card que foi extraviado, através do seu número, o seu nome, eles vão te achar. A questão é que isso vai levar meses, É. tá? E aí, nesse Até meio que seja tempo, emitido o documento. Nesse meio tempo, se isso é o seu caso, ande com o recibo da aplicação que você pediu a segunda de que via. você pediu a segunda via do seu green card. Então, hoje em dia, realmente, né, tá difícil realmente, até para quem está em processo, mesmo pessoas com green card, casos até de pessoas com cidadania. A gente tem notícias de pessoas com cidadania sendo detidas também, aí depois tem toda uma questão. É possível processar o ICE por conta dessas detenções, doutora? Muito pouco provável. É? Eles têm o direito de te levar, eles podem te levar. Mesmo que você apresente o green card? A pessoa não acreditar que aquele... Já tivemos casos também de pessoas que apresentaram o documento, olha, eu mostrei o green card e o policial, o agente do ICE não acreditou, ainda assim me levou, Uai, aí mas- ficou lá por horas. Ficou lá por horas para eles verificarem, eles podem fazer isso. Isso não é passível de processo Por contra eles? quê? Eles podem, eu posso até falar, eu sou cidadã. Eles podem me levar, não estou fazendo nada de errado, quer dizer, eles estão verificando. Então eles têm o direito de fazer essa verificação. É isso, minha gente, para vocês ficarem por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos, tá vendo? Muita coisinha, muita nuance, muito meandro, negócio de código na autorização de trabalho. Por isso que vocês têm que ficar por dentro aqui no nosso canal. Deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreva para vocês ficarem por dentro sobre o mundo da imigração aqui nesse país. Toda semana, entrevista com essa maravilhosa advogada, a doutora Hannah Crispin. Aqui eu agradeço mais uma vez. Obrigado, doutora. Até a próxima, Marcelo. Até a próxima e até um próximo vídeo.